Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Milton dos Five e eu espero com que você esteja bem e também espero com que você espere com que eu esteja bem. Bem, muito engraçada essa frase, mas gosto. Entretanto, hoje aqui quero compartilhar convosco uma parte da Bíblia, um versículo bíblico que eu quero compartilhar convosco. E se calhar agora alguém deve estar se perguntar, mas esse jovem, como que ele é? Às vezes fala de motivação, fala de desenvolvimento pessoal, fala de conteúdos de educação financeira, fala de educação ambiental e às vezes fala sobre a Bíblia. Olha, a própria Bíblia diz o seguinte: nós seres humanos somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se não somos feitos de corpo, alma e espírito, nós temos que buscar um equilíbrio entre essas três coisas. Porque não adianta, no meu ponto de vista, você, por exemplo, ter 20 graus aqui na vida, ser mestre, ser PhD, entender muito a ciência, mas você não entender nem um pouco da Bíblia. Em outras palavras, não cultivar o teu espírito, não alimentar o teu espírito, não alimentar a tua alma. Então é preciso alimentar o teu corpo, né? É preciso consumir, tipo, entender a ciência. Não estou contra a ciência, mas também é preciso começar a buscar entendimento sobre o teu espírito, sobre a sua alma. Então é nesta vertente que eu mais ou menos me baseio. Eu tento buscar o meu equilíbrio, tanto o meu corpo, tanto a minha alma, assim como o meu espírito. Eu tenho que buscar esse equilíbrio. Não estou a dizer que sou a pessoa mais perfeita. Não, não sou. Não estou a dizer que já consegui esse equilíbrio, mas a minha luta é esta, de conseguir um equilíbrio em relação às coisas. Todas as coisas, todas as áreas da minha vida devem estar em equilíbrio. Eu tenho que estar em equilíbrio quanto ao meu relacionamento com Deus. Tenho que estar em equilíbrio quanto ao meu relacionamento assim, meus relacionamentos aqui na Terra. Porque a vida até que inclusive essa vida da Terra é um sopro. Mas existe uma vida que nós já somos prometidos. Então, como alcançar essa vida que nós somos prometidos se nós não estamos a ler, se nós não estamos a alimentar esse outro lado? É difícil, né? Então eu também te faço esse convite de você sempre procurar este equilíbrio. E no exato momento eu te convido para você abrir o teu livro, a tua Bíblia, no livro de Hebreus, que é aí onde eu vou me basear, no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9. Então eu vou começar aqui, vou ler e depois volto a fazer pequenas interpretações. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos começar com a nossa meditação do dia. Então, espero que você já esteja com o teu livro ou com a tua Bíblia. Começo aqui com a leitura. Nos dias da sua vida terrena, apresentou orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte, com grande clamor e lágrimas, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tornado perfeito, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Palavra do Senhor. Então eu já volto agora na mesma passagem, mas de forma devagar, e de imediato já faço algumas pequenas interpretações. Já estou aqui com minha caneta para estarmos aqui a acompanhar a leitura e as interpretações. Nos dias da sua vida terrena, aqui está-se a falar a primeira coisa de sacerdote misericordioso, que é o Jesus. Então, nos dias da sua vida terrena, enquanto Jesus estava aqui na vida, apresentou orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte. Enquanto Jesus estava na vida, aqui na terra, ele apresentou orações e súplicas. E veja que aqui Jesus não apresentou essas orações ou essas súplicas
nos momentos de, não simplesmente nos momentos da sua aflição, mas quando a Bíblia diz enquanto ele vivia, enquanto estava na vida terrena, quer dizer que enquanto ele vivia toda a vida dele, enquanto ele estava aqui em toda a vida dele, ele fazia essas orações. E apesar de ser filho de Deus, apesar de ele ser enviado por Deus para aqui na terra, ele fazia orações e súplicas durante toda a vida dele, ele fez isso. Não é curioso? É. Ele fazia orações, não simplesmente porque estava passando aquela agonia no jardim das oliveiras. Não porque estava sendo simplesmente crucificado na cruz. Não. Ele não apresentou essas orações, essas súplicas no jardim das oliveiras apenas. Ele não apresentou essas orações e súplicas no momento da sua crucificação. Ele apresentou essas orações durante a sua vida terrena. Ele apresentou tudo isso enquanto ele vivia. Então, minha irmã, meu irmão, não apresente apenas, não estou a dizer que quando você está no sofrimento não pode fazer orações. Pode fazer muito bem. Mas não apresente simplesmente as suas súplicas ou as suas orações nos momentos apenas de dificuldade. Tanto na alegria, tanto na tristeza, tanto nos dias bons e ruins. Apresente as suas orações para Deus. Apresente as suas orações, as suas súplicas para Jesus. Tanto nos dias bons agradeça, nos dias ruins peça para que Deus possa te ajudar. Em outras palavras, em toda a tua vida, em todos os momentos da sua vida, você tem que fazer orações. Não espere as coisas piorarem para você dizer que não, Deus existe. E muitas das vezes até, inclusive, poucas pessoas quando estão no sofrimento reconhecem que Deus existe. Eles fazem orações, mas fazem orações não naquele sentido de que estão a acreditar no que estão a falar. É porque às vezes o sofrimento bateu tanto e talvez estão à procura daquele socorro naquele momento. Não sei. Mas é preciso você também saber que tanto nos dias bons, Deus existe. É mais ou menos o que eu entendi aqui. Então, descendo com a leitura, apresentou orações e súplicas àquele que podia salvar da morte. Jesus sabia que existia uma única pessoa que poderia o salvar da morte. E esta uma única pessoa era Deus. Então, você, para quem você apresenta as suas orações, as suas súplicas nos momentos bons, assim como nos momentos ruins? Isso diz muito sobre quem você é ao mesmo tempo. Então eu espero com que nos momentos bons, nos momentos ruins, você apresente as suas orações para Jesus, para que você apresente as suas orações para Deus. Porque há outras pessoas que acabam indo nas outras direções, que essas direções sejam outras direções erradas. Então, muito cuidado com aquilo que você busca quando está na aflição. Porque tanto na aflição, tanto na alegria, coloque Deus como a sua pedra angular. Coloque Jesus como a sua pedra angular. Então, essas súplicas e essas orações eram apresentadas com grande clamor e lágrimas, e foi atendido por causa da sua piedade. Deus atendia as orações de Jesus. Deus ouvia as orações de Jesus. Por quê? Porque Jesus era um homem misericordioso. Porque Jesus era um homem que tinha piedade. Tanto Deus tinha piedade, assim como Jesus também tinha piedade. Então, às vezes, tem que se perguntar, apesar de que eu estou a fazer minhas orações, minhas súplicas, apesar de que eu estou a pedir a Deus para que me faça alguma coisa de X e Y, mas qual é o meu nível de oração? Quantas orações que eu estou a fazer? Será que eu mereço? Você tem que se avaliar o meu comportamento. Será que eu sou digno de fazer isso? Por mais que você não seja digno, é bom que você faça. Mas às vezes Deus não te atende. Né? Porque eu lembro de uma passagem que dizia assim, quando alguém falasse sobre perdão, né? Alguém foi perdoado o que devia para o seu chefe, mas em contrapartida também existia outra pessoa que devia a mesma pessoa que havia sido perdoado. E veja que essa primeira pessoa havia sido perdoado muita coisa em relação àquilo que a outra pessoa devia a ele. Mas ele, quando
voltava, depois de ser perdoado, aquela outra pessoa que ele devia ajoelhou e também pediu perdão da mesma forma, mas ele não conseguiu perdoar. Em outras palavras, Deus fazia a seguinte questão: como que vocês esperam com que eu vos perdoe, mas vocês entre vocês lá na terra não conseguem se perdoar? Em outras palavras, nós sabemos que Deus é Deus de piedade, Deus misericordioso, mas Ele também espera com que nós também sejamos isso, porque nós temos que olhar para Deus e para Jesus como o nosso modelo de vida. Então aqui dizem que Jesus foi perdoado, ou seja, era atendido às suas orações e súplicas, porque também era um homem que tinha piedade. Então você também tem que ver os seus atos. Será que do jeito que eu estou a viver no exato momento, será que Deus vai me ouvir? Claro que Deus vai te ouvir, essa é a pergunta que nós vamos ter, é a resposta que nós vamos ter sempre. Mas muito cuidado com a resposta. Jesus era atendido porque fazia orações, fazia súplicas e tinha piedade. Então em algum momento você tem que também seguir um exemplo. Sei que apesar de que eu estou a fazer minhas orações não estão a ser atendidas, mas será que eu estou a ser misericordioso com as pessoas? Será que eu estou a ter piedade com as pessoas? Então se a resposta for sim, continue nas suas orações. Se a resposta for não, veja as suas ações. Veja o que você faz para com as outras pessoas, veja o que você faz para consigo mesmo e depois faça as suas orações. Agora, continuando assim, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Porque que aqui eu acho da seguinte forma, é por causa disso. Assim, as pessoas geralmente quando olham Jesus dizem que algumas pessoas pensam que Jesus conseguiu vencer o pecado porque ele foi mandado, é uma pessoa tipo fora do normal, porque veio um espírito, então uma pessoa que também era uma pessoa divina ao mesmo tempo. Eu não nego que Jesus era uma pessoa divina, mas apesar de ele ser filho de Deus, como nós todos aqui somos filhos de Deus, mas será que apesar de todos nós sermos filhos de Deus também eu consegui vencer o pecado? Não. E Jesus não venceu o pecado porque ele tinha essa parte divina. Porque nós também temos essa parte divina. Jesus não venceu o pecado porque ele era um filho especial de Deus. Todos nós somos filhos especiais, apesar de que ele era o filho mais especial, porque saiu lá do céu e veio para cá. Essa é a nossa forma de pensar, né? Como humanos. Mas não é por causa disso que Jesus venceu o pecado, porque a Bíblia diz muito claro que aqui, enquanto Jesus vivia, ele era humano, era como nós. Portanto, existia uma coisa diferente que Jesus tinha, que era a obediência. Veja agora, uma pessoa que faz orações, que faz súplica, que é piedoso e ainda por cima é obediente a Deus, é obediente aos mandamentos de Deus. Então a Bíblia diz assim, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, nós vamos passar por dificuldades, aqui na vida, mas é preciso aprender a sermos obedientes. Obediente tanto no sofrimento, assim como nos dias de alegria, temos que ser obedientes a Deus. E são essas coisas que quando nós somos obedientes a Deus, as nossas orações de imediato são atendidas. Por mais que não seja atendido naquele momento, mas porque você é obediente, nada te trava. Porque você é obediente, você não tem nada a temer. Porque você é obediente, você tem clareza do que você está a fazer. Agora, se você não é obediente, você naquele momento começa, inclusive, a transgredir outras coisas. Agora, Jesus era atendido às orações, primeira outra coisa, porque era obediente. Agora, você que está a fazer orações, está a fazer pedido a Deus, precisamos se ver. Eu preciso perguntar até que ponto eu sou obediente a Deus. Porque imagina uma pessoa que mata, fornica. Imagina uma pessoa que faz quase a maior parte das coisas que faz na vida são coisas pecaminosas. Imagina essa pessoa.
Imagine essa pessoa. Depois vai dizer que não, minha vida está um inferno, mas aquilo não está a melhorar. Quando faço orações, Deus não está a me ouvir. Às vezes também Deus espera com que você primeiro mude. Porque Ele já deixou os mandamentos, já deixou a Bíblia, já te enviou pessoas, inclusive já te mandou vídeos. Esses vídeos às vezes são Deus que te manda para você escutar, né? Para você ver, assistir. Mas você mesmo assim continua da mesma forma. Então, reveja isso. E tornado perfeito, Deus tornou-se perfeito. Lá Jesus tornou-se perfeito mediante a tudo isso porque Ele não pecou. Ele carregou nossos pecados, mas Ele não pecou. Jesus carregou os nossos pecados, mas Ele não pecou. Tornando-se para todos os que obedecem fonte de salvação eterna. Ele tornou-se exemplo para aqueles que lhe obedecem. Então, essa era a palavra de hoje, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7 a 9. E que nós possamos aprender a ver Jesus como nosso modelo de vida. E nós temos que seguir isso, fazermos orações, não só nos dias de aflição, não só nos momentos ruins, mas em toda a nossa vida, em todos os momentos, nós temos que fazer orações, fazer súplicas, sermos pessoas com piedade e, acima de tudo, sermos obedientes a Jesus, sermos obedientes a Deus. Porque se nós fizermos orações, termos as nossas súplicas, sermos piedosos e sermos obedientes a Deus, aquilo que nós pedimos a Deus se manifesta na nossa vida. As nossas orações são atendidas. Os nossos pedidos são atendidos. Aquilo que nós queremos da nossa vida, nós somos dados. Mas para isso, temos que ter essas pequenas características que Jesus nos apresenta no dia de hoje. Amém. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.